Então, oficialmente agora, boa noite a todas vocês que estão aqui. É realmente uma honra gigantesca poder recebê-las aqui no meu consultório virtual, mas consultório virtual. Dizer que eu não sei se todas vocês viram o vídeo, assistiram ao vídeo que eu mandei, contando um pouquinho, né, para quem não me conhece, quem sou eu, um pouquinho da minha história. Eu ainda não estou na menopausa, eu tenho 55 anos, mas eu estou na caminhada, né? O meu climatério, ele está um pouquinho estendido, aí um pouco além, né, da mediana da mulher brasileira, mas assim, estou na porta, assim. Aqui já estou alguns meses sem menstruar, talvez tenha sido a minha última menstruação, não sei. Mas o fato é que esse momento da nossa vida é bastante desafiador. Cada uma de nós passa por situações diferentes, mas todas nós estamos passando pela mesma coisa, que é o envelhecimento. E lidar com este adjetivo, né? Envelhecer, estou envelhecendo, né? Com essa característica, é bastante desafiador a partir do lugar que a gente olha, né? Do lugar que a gente se encontra na nossa jornada individual. Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouco, obviamente, do aspecto nutricional, porque essa é a minha competência técnica, eu sou nutricionista, então eu consigo falar de aspectos da alimentação, da nutrição, de avaliação metabólica nutricional. Eu não tenho competência para falar de aspectos da área médica. A gente pode, eventualmente, em algum momento, convidar colegas médicas a partilhar aqui. Eu não sei se aqui tem alguma médica aqui agora, nesse momento? Nós temos no grupo, que eu sei, que eu já identifiquei ali algumas, mas a parte nutricional, gente, ela é fundamental para a gente passar por perda de massa óssea, por perda de massa muscular, por questões de anuviamento mental, por alterações na nossa vulva, na nossa vagina, né? A parte alimentar, ela pode ajudar ou ela pode atrapalhar. Então, hoje, o nosso tema é conversar sobre saúde óssea, que, na minha experiência como profissional nutricionista, o metabolismo do cálcio e a saúde óssea é objeto que eu venho estudando há algum tempo. Nos últimos congressos que eu dei aula, foi sobre esse tema que eu dei aula. Então, é algo que eu pesquiso, que eu estudo, especialmente para cuidar de mim, né? Estudo para cuidar de cada uma de vocês que já veio ao consultório, né? Tem muitas pessoas que passam comigo aqui em consulta, e o que eu percebo é que, de uma forma geral, ouvindo colegas, estando em rodas de colegas nutricionistas, médicos, essa complexa estrutura da saúde óssea não é, muitas vezes, abordada de forma correta. Às vezes assusta a gente sem necessitar de assustar, e às vezes não dá para a gente elementos que seriam necessários ou são necessários para a gente ter uma boa saúde óssea. Então, esse tema, eu desejei falar sobre esse tema porque, relativamente recente, eu atendi uma mulher na casa dos 60 anos, até coloquei isso ali na caixinha de perguntas ali, né? Veio essa pergunta e eu falei, nossa, isso aconteceu recente. E a pessoa está com uma osteoporose bastante significativa, ela nunca tinha feito, ainda não fez, né? Passou em consulta agora, nunca fez uma densitometria, e estava tomando elementos de suplementação que não iam resolver a questão do ganho ou perda de massa óssea, que é o cálcio. Claro, eu preciso ter vitamina D, eu preciso estar com a vitamina D em ordem, eu preciso de outros elementos como fósforo, como vitamina K, como o próprio tecido muscular, e, portanto, eu preciso de aminoácidos para fazer a minha massa óssea. Mas sem cálcio eu não consigo fazer massa óssea. E ela estava tomando vitamina K
vitamina D, mais o cálcio, a ingestão baixíssima na alimentação, e eu tenho como avaliar isso, né, a partir do que as pessoas me contam, o que elas consomem, eu tenho quase que uma calculadora de cálcio já na cabeça, do tanto que já fiz esses cálculos. Então, a hora que a pessoa fala, eu como isso, como aquilo, o processador Intel aqui vai rodando, e eu já vou identificando mais ou menos, dá para fazer essa conta no computador, mas a partir de elementos-chave eu já consigo saber como é que está essa ingestão. Então, eu queria aqui conversar com vocês sobre esse tema. Por quê? Porque a gente acha, quando a gente pega um exame de sangue, a gente vai olhar lá, eu dosei o meu cálcio, e o meu cálcio, ele está normal. Então, quando eu faço um exame de sangue, eu posso fazer um hemograma, eu posso fazer a dosagem dos hormônios da tireoide, eu posso fazer dosagem de elementos que vão regular o meu fígado. No metabolismo ósseo, quando eu faço a leitura do cálcio total ou o cálcio iônico, ele não me traz a notícia de quanto de cálcio eu como. Este elemento vai trazer a notícia como está a distribuição do cálcio no meu corpo. E aí eu queria partilhar com vocês a seguinte coisa. A gente, quando eu falo em cálcio, na maioria das pessoas, se vocês conseguirem levantar a mão aqui mesmo, quem pensa, quando falo de cálcio, pensa no osso? Fala, tem que cuidar do cálcio, eu penso no osso. Quem pensa no osso? Quem pensa, quando eu falo de cálcio, na produção de insulina? Alguém sabe que cálcio é fundamental para eu liberar a insulina, que é um hormônio que eu regulo a glicose no sangue. Se eu não tiver cálcio, não faz essa cascata direito. Quem pensa em cálcio quando eu falo em regulação da pressão do sangue? Alguém pensa no cálcio? Então, o cálcio é fundamental, assim, ele participa muito na regulação da pressão arterial. Ele participa na transmissão do impulso nervoso. Ele participa do batimento do meu coração, do coração de cada um de nós. Então, quando eu não consumo uma quantidade adequada de cálcio, eu deveria pensar assim, esse cálcio no sangue cai. Esse cálcio do sangue não pode cair. Porque se ele cair, eu afeto o batimento do meu coração, eu afeto a produção da insulina, a regulação de pressão arterial e várias outras coisas que acontecem por conta da presença do cálcio. Então, existe uma entidade dentro do nosso corpo, chamado paratormônio, que é o chefe do cálcio, é o cara que, assim, como é o nome? O bedel, né? Na minha época da escola era bedel, que vai lá, dá um rolê em tudo para controlar o cálcio. Ele é o guardião do cálcio. Então, quando esse cálcio que está no sangue começa a oscilar, porque eu não estou comendo uma quantidade adequada, quando, por exemplo, esse cálcio passa nas paratireoides, essas 4 glandulinhas que eu tenho aqui atrás da tireoide, essas paratireoides percebem que o nível está oscilando e elas liberam o paratormônio. E aí o paratormônio vai lá no meu osso e fala assim, osso, manda cálcio aí, porque a pessoa, a dona do corpo, não está ingerindo quantidade suficiente para fazer todas as coisas que são necessárias no nosso organismo. E aí o osso libera cálcio, e aí o paratormônio vai lá no rim e fala, rim, não joga cálcio na urina, devolve, reabsorve isso para o corpo, porque eu preciso manter os meus níveis de cálcio adequados para todas essas funções, tá? Então, ele faz várias coisas, mas essas são 2 coisas muito importantes que ele faz. E aí, outro elemento muito importante é a vitamina D. A vitamina D, a gente acha também que está só relacionada com a saúde óssea, mas ela tem várias funções, tem funções quase com o status de um hormônio. Eu acredito que um dia a vitamina D vai virar um hormônio, tá? Ela vai deixar de chamar vitamina e vai chamar hormônio tal, que nem tem o hormônio regulador da tireoide, ou o hormônio, o FSH, o LH, esses hormônios sexuais todos que a gente tem, tá? Então, a vitamina D, ela é um facilitador
para a gente pegar cálcio que a gente consumiu, seja por suplemento, seja pelo alimento. Então, lá no intestino, ela facilita a abertura da portinha que vai pegar o cálcio para dentro. Então, eu preciso ter, porque eu preciso ter uma vitamina D em ordem, porque eu posso estar consumindo até uma boa fonte de cálcio, mas essa porta não abre direito, porque a vitamina D lá não está em boa quantidade, tá? Então, para eu fixar também o cálcio que eu consumo, absorvo, e vou mandar ele para o sangue, para o músculo, para o tecido nervoso e para o osso, vou fazer armazenamento, eu preciso de magnésio, eu preciso de vitamina K para fazer essa fixação no osso, para fazer o tecido ósseo, tá? Então, eu estou dizendo tudo isso porque é muito comum eu pegar aqui de idade pequena, porque eu atendo bebês, atendo crianças, né? Essa é uma especialidade que eu tenho, a área materno-infantil. Então, eu vejo crianças consumindo pouco cálcio, eu vejo mulheres adultas em idade fértil, homens adultos, eu vejo mulheres na nossa faixa etária, né? Na nossa condição de climatério e menopausa. Eu diria para vocês que 99,9, quase assim arriscando a 100%, que a ingestão de cálcio não está adequada. Especialmente assim, porque no universo onívoro, as pessoas que consomem todos os grupos alimentares na alimentação, e aí entram as carnes, os ovos e os laticínios. Os laticínios contêm cálcio. Na nossa cultura, a gente considera assim que o laticínio é a fonte de cálcio. O queijo, o leite, o iogurte, a coalhada, né? Então, muita gente que consome esses alimentos, seja ela vegetariana, ovo-lacto, lacto-vegetariana, ou uma pessoa onívora que consome laticínios, tem às vezes esse desvio da interpretação correta, né? Quando eu consumo algum laticínio, eu estou consumindo um pouco de cálcio. Se eu beber um copo de leite de 200 ml, eu vou consumir 240 miligramas de cálcio. Até os 50 anos, nós precisamos, estou falando de adultos, tá? Não vou falar da população infantil, porque aqui não é o nosso alvo. A gente precisa de 1.000 miligramas de cálcio. Depois dos 50, são 1.200. Se eu tomo um copo de leite por dia, eu estou consumindo 240. Falta 1.000, vamos arredondar, 960 miligramas de cálcio para eu pegar, tá? Então, imagina que se eu fosse dobrar isso em iogurte, em queijo, cada um tendo mais ou menos esse teor, eu ainda não chegaria. E se eu começo a comer muito laticínio, eu começo a aumentar muito, por exemplo, o consumo de gordura saturada. Os laticínios são muito ricos em gordura saturada. E a gordura saturada mexe na insulina. A insulina é o hormônio que regula a glicose no nosso sangue. A gente não quer que isso aconteça. A gente quer que a insulina trabalhe no seu melhor potencial. Quando eu consumo muita gordura saturada, eu aumento meu colesterol LDL. O que acontece quando o nosso estrogênio cai? O nosso estrogênio deixa, assim, nosso corpo deixa de ter proteções. O cálcio fixa pior no osso, a regulação dos níveis de LDL e colesterol ficam prejudicadas e a gente tende a ter um aumento do colesterol. Eu não sei se aqui alguém percebeu isso depois que entrou na menopausa, que o colesterol subiu. Isso também depende da ingestão alimentar, tá? Se eu consumo mais elementos que vão aumentar o meu colesterol, se eu como coco, coco agora virou moda. Passa coco no cabelo, passa coco na pele, põe coco para cozinhar, para refogar o chuchu, põe coco para fazer o leite de coco. Coco não é um alimento para a gente abusar. Se a gente tem alteração de insulina, a gente não deve comer coco, isso deve ser uma coisa assim, esporádica. Eu não devo consumir esse alimento assim, indiscriminadamente ou em exagero. Aliás, nada em exagero, come 2 pés de alface inteiro, assim, de uma vez. O intestino vai dar uma mexidinha, né? Então, tudo que a gente consome em excesso, mesmo que for um alimento bom, a gente corre o risco de não ter o seu melhor potencial ou ter algum prejuízo no corpo.
tá? Eu vou continuar e daqui a pouquinho eu olho os comentários, tá? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou pedir, por favor, que coloque nos comentários para ficar mais fácil de eu não perder a linha de raciocínio aqui, tá bom? E depois a gente abre para a pergunta, fica mais fácil, vocês podem abrir o microfone e falar. Então, eu estou falando assim de consumo de laticínios. Eu não vou exagerar no meu consumo de laticínios para obter todo o cálcio que eu vou precisar. Eu vou contar com alimentos de origem vegetal, que são boas fontes de cálcio, para agregar na minha rotina. E a hora que eu conto com isso, por exemplo, a couve, que é um alimento super rico em cálcio do reino vegetal. Se eu como uma couve, uma saladinha de couve, eu estou comendo vitamina C, porque ela é uma boa fonte. Eu estou comendo beta-caroteno, porque ela é uma excelente fonte. Eu estou comendo um tantão de fibra. Estou comendo magnésio. Estou comendo vitamina K. Então, a hora que eu coloco um alimento, não um alimento, mas vários alimentos do reino vegetal, cada um vai emprestar uma propriedade e vai agregar a elementos de saúde para o corpo. Quando eu coloco um gergelim, o gergelim é o alimento mais rico em cálcio que a gente tem, mais rico de todos. Vou dar uma ordem de grandeza para vocês, que vai ficar fácil de vocês verem como o gergelim é rico. 100 ml de leite de vaca, 120 miligramas de cálcio. 100 gramas de brócolis, 150, 156 miligramas de cálcio. 100 gramas de tofu, a depender da marca do tofu, de 80 a 200 miligramas de cálcio. 100 gramas de gergelim, a tabela da Unicamp fala em 840 miligramas de cálcio, a tabela da americana vai falar em 960. Vamos colocar 800 para ser bem boazinha. 100 gramas de gergelim, 800 miligramas de cálcio. Ana, beleza, vou comer 100 gramas de gergelim, já tenho 800, só falta 400. 100 gramas de gergelim é 3/4 de xícara de chá de gergelim. O que vai acontecer? Eu vou desequilibrar demais o consumo de gorduras, e cada grama de gordura tem um alto teor calórico, cada grama de gordura tem 9 calorias, eu vou ultrapassar o meu valor calórico, existe uma chance grande, se eu já estou de peso adequado, de eu ganhar peso, se eu tiver acima do peso, eu vou ganhar mais peso. Tá? Mesmo pessoas que são mais, vamos dizer, magrinhas, não é essa a estratégia, que é botar 100 gramas de gergelim para a pessoa comer. Mas, certamente, numa pessoa que está mais magrinha, que tem mais espaço para ganhar peso, eu posso, por exemplo, falar para comer 2 colheres de sopa de gergelim, ao invés de uma só. Se a pessoa está com restrição, assim, calórica, precisa modular o peso, vou falar, come meia colher, come 3/4 de colher, a depender de como está a estrutura toda, o conjunto da obra da alimentação. Então, veja, quando eu quero aumentar a ingestão de cálcio, eu vou contar com alimentos variados, porque de cada alimento eu vou obter uma coisa diferente. A hora que eu como um tofu, eu vou comer mais proteína, eu vou comer um pouco mais de ferro, eu não tenho tanta fibra. Quando eu vou comer o gergelim, eu pego gordura boa, eu pego zinco, eu pego ferro, eu pego até vitamina E, tá? A chia, que também é um elemento que a gente pode contar como fonte de cálcio. O que a chia é rica? Alguém sabe me dizer? Chia é conhecida por ter o quê? Bastante. Querem falar? Pode abrir o microfone para falar. Alguém sabe? Você está falando, Cá? Porque você está muda, assim. Tá com o microfone. Uau, agora. Com o fone, agora dá para ouvir? Tá. E falei ômega. Ômega qual? 3, não é? 3, exatamente. Então, quando eu consumo chia, eu estou consumindo ômega 3. Ômega 3 é uma gordura que o corpo não fabrica. Eu preciso pegar da alimentação. Então, olha só, eu colocar chia na minha alimentação é legal, porque eu tenho ômega,
tenho cálcio, tenho gordura boa, ajuda com o intestino, dá saciedade, tem uma série de benefícios ali, né? E veja só, meu professor costuma dizer assim, que é mais fácil a gente beber o cálcio do que comer o cálcio. De fato, quando eu vou comer o cálcio da couve, tá cheio de fibra. Então, só para vocês terem noção, 100 gramas de couve são 5 folhas desse tamanho. Que eu já pesei na balança e botei a minha mão em cima e vi que tem umas bordas assim do lado, assim. Então, dá umas 5 folhas desse tamanho. Não dá para comer 5 folhas desse tamanho num dia, para pegar 150 miligramas de cálcio. Então, determinados alimentos vão trazer ou muita fibra, ou muita gordura. Se eu comer muito gergelim, se eu comer muita chia, é muita gordura. Se eu tentar conseguir pegar tudo do tofu, então vamos pegar esse tofu que 100 gramas tem 200 miligramas de cálcio. Ah, eu como meio quilo de tofu por dia, eu como 1000 miligramas de cálcio. Meio quilo de tofu, eu acho que é desafiador comer. Como eu como tofu com muita regularidade, eu sei quanto são 100 gramas. Porque a barrinha que eu compro vem 300. Eu uso normalmente, parto ela em 3. Então, eu tenho noção do volume de 100 gramas, que é mais ou menos desse tamanho, dessa altura. Meio quilo de tofu é muita coisa. Não dá para comer assim num dia. Talvez nós aqui, com o nosso biotipo, talvez um homem, Mike Tyson aí, sei lá, vou pegar um que é meio comum aí, um homem bem forte. Ainda assim, talvez esses fisiculturistas, né? Pode ser que consuma, mas aí o que mais vai comer? Vai comer só o tofu? Desequilibra outras coisas. Então, isso que o meu professor falou, é mais fácil beber do que tomar. Que recurso a gente tem no reino vegetal que pode agregar? Leite vegetal enriquecido. Do mesmo jeito que eu tenho cálcio no leite de vaca, então 100 ml, 120 miligramas, em leites vegetais, em 100 ml, eu vou ter de 75 a 200 miligramas, a depender da marca. E aí é facinho, 100 ml, 200 ml de leite é mais ou menos isso aqui, um pouquinho menos assim. Um copo desse não é difícil tomar, 200 ml de leite. Às vezes dá para tomar, eu tomo 2 xícaras dessa aqui por dia, uma de manhã, uma de tarde. Eu gosto de tomar leite vegetal. Então já dá um bom aporte, tá? Então, o que eu queria dizer assim, se eu começo a comer muito iogurte, muito queijo, eu também começo a ter, além do excesso de gordura saturada, na maioria da composição da alimentação do brasileiro, eu posso aumentar também excesso de proteína. A gente fica muito preocupado com proteína, mas, na verdade, o brasileiro come a proteína até a mais do que precisa. Porque come muita carne, não come só os... Na verdade, a gente fala de 100 gramas. 100 gramas era uma recomendação antiga do Ministério da Saúde, tá? Hoje a gente já está falando de comer na ordem de 14 gramas por dia de carne. Gente, 14 gramas acho que é uma moeda de R$1. Isso é de um painel mundial pensando em sustentabilidade e saúde, tá? Não é realista comer 14 gramas, aí você vai fazendo jogadas, come um dia, pula 3, alguma coisa assim. Mas o brasileiro come demais, assim, eu não me lembro como está a estatística agora, se são 250 gramas. Alguém sabe, Helena, você sabe? Você viu isso recentemente? Não. Mas eu acho que dá aí mais de 200, 250 gramas por dia, até mais, tá? Então, eu ultrapasso em gordura saturada, eu ultrapasso, assim, eu tenho muita carga proteica. E feijão tem proteína. No reino vegetal, a gente tem proteína em todos os grupos, em quantidades diferentes. Alguns grupos assim, outros grupos assim, outros grupos assim. Tá? Mas no reino vegetal, exceto os açúcares, açúcar, mel, melado, tal, e os óleos, óleo de girassol, gergelim, canola, coco, exceto óleos e açúcares, todos os outros grupos vão ter um teor proteico em maior ou menor quantidade. Então, assim, eu recomendo, se alguém falar assim, precisa de cálcio, bora tomar iogurte e comer queijo. Vai dar ruim em algum lugar. No colesterol, com certeza. Às vezes, numa sobrecarga no fígado
e no rim, porque quando eu como muita proteína, a gente tem uma sobrecarga nesses dois órgãos pela característica metabólica das proteínas. Tá? Vou dar uma olhadinha no chat para já ir respondendo. Então, vamos lá. A Luciana falou, o meu subiu e tive que entrar com medicação, mesmo com HDL alto. Ok, a Luciana está aqui, né? Acho que está na outra página. Eu já vou lá. Aí a Elizabeth, meu colesterol deu alto depois que entrou na climatério. Perfeito. A Kátia gostou da referência do Mike Tyson nesse grupo, porque geração Z nem saberia de que estamos falando. Exatamente, tive que pensar quem é que todo mundo conhece. Mike Tyson, acho que todo mundo vai conhecer. Veja só, esse comentário tanto da Luciana quanto da Elizabeth, né, de mexer com o colesterol. Então, gente, é um fato, eu acho que vai caber, assim, uma conversa sobre, eventualmente, a gente falar sobre as gorduras, falar sobre essas mudanças todas metabólicas que acontecem, mas eu queria dizer o seguinte, a gente entra na menopausa, o hormônio, o estrogênio, que reduz bastante, faz a gente perder essa proteção cardiovascular. Mas um elemento muito importante é o ajuste alimentar. Então, eu não sei se no caso da Luciana, que falou que entrou com medicação, né? Se foi tentado, que aí é para você refletir, Luciana, conversar com seu médico, né? Se você tentar uma alimentação mais de base vegetal, consumindo menos gordura saturada, tanto animal quanto de coco, palma e palmiste. E palma e palmiste estão em alimentos industrializados. Essas gorduras que a gente tem de produtos industrializados, biscoitos, essas coisas em geral, tudo que for industrializado. Às vezes a gente consegue ajudar com a alimentação, dar uma baixadinha. E aí tem que ver mesmo, a estrutura alimentar pode contribuir, às vezes realmente precisa de medicação, tá? Deixa eu ver aqui para acompanhar. Vamos lá. O fato é que não consumo nenhum desses itens. Você fala carnes, ovos e laticínios, Luciana? Sou vegana. Tá, ótimo. Então, ótimo saber, porque é isso, né? Não dá para ser igual para todo mundo. Então, no caso da Luciana, que está colocando aqui que ela é vegana, a alimentação pode ajudar, mas às vezes não resolve e precisa entrar com medicação. É isso aí. Então, se já fez a mudança na estrutura alimentar e o colesterol não baixou, é de se considerar usar a medicação, tá? Peraí. A Mônica falou da minha vitamina D baixa, é necessário tomar junto com K para cálcio não ser elevado para as artérias e obstruí-las. Então, a vitamina D não precisa tomar com vitamina K necessariamente. Veja só, a vitamina K, ela é produzida pelas nossas bactérias intestinais, a gente produz produz vitamina K no intestino, e a gente consome vitamina K em vários alimentos, especialmente nas folhas verdes, tá? Então, hoje, o que está acontecendo, a indústria de suplementos, eu não estou dizendo que não é para usar vitamina K, o que eu quero dizer é que nem todo mundo precisa de vitamina K, tá? A indústria de suplementos está muito forte, e hoje o que acontece é muito assim, eu vejo muito aqui pessoas que chegam com suplementação, vitamina K2, MK7. Isto aqui é como se você resolvesse comprar uma bolsa, e aí alguém fala para você assim, não, mas tem que ser bolsa da Michael Kors, da Louis Vuitton, não pode ser bolsa da Renner. Uma vitamina K, prescrevo lá, vitamina K. A vitamina K2 MK7 é uma Louis Vuitton, tá? É marca. Eu não preciso disso. E nem todo mundo precisa de vitamina K. Se eu tenho boa ingestão, se eu tenho uma microbiota saudável, eu não tenho uma desbiose causada por um erro alimentar,
portanto, se eu tenho uma estrutura alimentar adequada, e isso não quer dizer que eu não possa comer uma pizza, tomar um sorvete, comer um docinho, não é isso que estou falando, mas se eu tenho na base da minha alimentação uma estrutura alimentar boa, abundante em alimentos integrais, vegetais, naturais, com baixa ingestão de alimentos processados e ultraprocessados, eu provavelmente vou ter uma boa microbiota. Claro, eu posso alterar a minha microbiota se eu estiver muito estressada, por exemplo, né? Quando a gente passa por estresses de várias naturezas, no trabalho, perda de ente querido, alguma doença que a gente passa ou que vê alguém que a gente ama passar. Então, o estresse também pode alterar a microbiota. Mas se eu tenho uma estrutura alimentar boa, como folha verde, estou com a flora intestinal saudável, não preciso suplementar vitamina K. Porque aí, deixa eu voltar de novo aqui na pergunta, para ver, porque esse raciocínio aqui é um raciocínio bem comum de eu ver aqui, deixa eu ver. Tomar vitamina K para o cálcio não ser levado para as artérias. Então, veja só, a vitamina K tem um papel para ajudar a fixação de cálcio no osso, mas levar cálcio para a artéria pressupõe as minhas artérias estarem desreguladas, eu ter tido uma alimentação não boa ao longo da vida, o que fez com que eu depositasse colesterol ali. E aí eu tenho lesõezinhas no meu, a gente chama de endotélio, a camada interna do vaso. E ali eu vou depositando cálcio, independente se eu tomo suplemento de cálcio ou não, tá? Então essa é uma pergunta, deixa eu voltar aqui de novo, que a gente não enxerga, não tem jeito, né? Que a Mônica colocou, que não dá para eu generalizar, porque, por exemplo, não sei o caso da Mônica específico, mas é bom a gente saber como é que estão os níveis de colesterol, como é que está a estrutura geral da alimentação. Em geral, é seguro o uso de suplemento de cálcio, mas eu também preciso ver se eu estou fazendo uma boa excreção de cálcio pela minha urina, como é que está o PTH, como é que está a vitamina D. Eu tenho que avaliar um conjunto de coisas para daí eu dizer, é assim ou é assado. Mas esse perigo de obstrução não depende só da ingestão de cálcio, depende da minha saúde como um todo, da minha saúde cardiovascular. E, gente, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil e no mundo, doenças do aparelho circulatório. E, em geral, essas doenças estão relacionadas ao estilo de vida, tá? Ao estilo de vida, prática de exercício, ingestão alimentar, fumo, consumo de álcool, de outras substâncias, tá? Você já fala, Cá, deixa eu só finalizar aqui. Deixa eu ver aqui, o consumo, cálcio. Tá, eu acho que aqui não tem mais. A Nilza comentando que também é vegana, né? E só vendo aqui o comentário da Luciana, do óleo de coco, no veganismo, o óleo de coco, palma e palmiste, realmente são os que vão mais interferir para esse desequilíbrio do colesterol. Então, eu recomendo realmente muito cuidado com o uso de óleo de coco. Usem, por exemplo, como cosmético, né, para fazer hidratação da pele, para passar na vulva, na vagina. Lembrando que o óleo de coco ele é mais frio, ele tem uma natureza mais fria, então em dias muito frios ele não é muito bem-vindo. No calor ele é super bem-vindo, ele pode ser passado na pele e ajudar na hidratação, tá? Mas ingestão do óleo de coco é algo assim, dá para usar, trocar por outros óleos melhores, como por exemplo o azeite. Cá, você levantou a mão? Eu queria fazer um comentário, sem querer me intrometer muito aí, né? Mas só porque tinha comentado com você, né, que eu estou participando de um congresso sobre câncer e eu vi muitas colocações dos médicos sobre o que mais mata as mulheres com câncer acaba sendo até doença cardiovascular, né? Porque tem ali uma série de questões nisso, mas no final é o que mais mata mulheres e homens, né? São doenças cardiovasculares, né?
E aí eles preconizando sempre uma alimentação mais voltada para vegetais, frutas e vegetais mesmo, né? Uma alimentação plant-based. E eu fiquei muito alarmada, assim, com um relato de mais de um deles falando sobre essas suplementações, que às vezes a gente faz meio que... Porque eu ouvi dizer, né, parece um negócio tão inofensivo, e aí você estava falando sobre essa coisa do... Eu não sei quanto a esses nutrientes especificamente, mas eles estavam falando muito sobre o quanto, às vezes, eles têm que intervir em pessoas que fazem suplementação por conta e acabam tendo um quadro hepatotóxico super sério, que nesse caso, né, das pessoas que fazem tratamento de câncer, acaba interferindo de uma forma muito grave no tratamento, mas estavam falando, inclusive, de chás, né, porque muita gente recomenda chá para a gente curar qualquer coisa, como se fosse uma coisa super inofensiva, fitoterápico, e que, por exemplo, chá de folha de graviola, que o pessoal fala que cura câncer, né? É um super mito, assim, que acontece. E o pessoal se entope de chá de folha de graviola e chega com um quadro sério, assim, de hepatotóxico e alguns quadros neurotóxicos também, né? Então, principalmente nessa história do cálcio, eu sempre fiquei escutando falar sobre tudo que a gente tinha que consumir junto, né? E aí, quando a gente começa a passar com o nutricionista, a gente vê que às vezes as coisas são muito mais simples do que parecem, né? Porque é tudo muito sutil. E a alimentação, ela traz pra gente, por exemplo, parece que a cúrcuma, né? Pelo que eu estava vendo lá também, muita gente suplementa, mas ela é muito mais eficiente quando a gente come, né? Do que suplementa. Alguns alimentos, eles têm outra ação a partir da matriz alimentar, porque quando ele está dentro do alimento, ele está interagindo com vários outros pares ali dentro. E quando a gente isola, por exemplo, no caso que eu já li a respeito, o beta-caroteno, você tira ele da matriz alimentar, daquele alimento, ele não tem a mesma eficácia que ele teria se ele estivesse sendo consumido a partir da abóbora, da cenoura, da couve, de todos os alimentos que são fontes de beta-caroteno, né? Então, hoje a gente vive um mundo, assim, de hipersuplementação, né? As suplementações estão muito na moda, ao invés de dar comida, as pessoas preferem tomar cápsula, né? Eu não vou melhorar minha alimentação e vou tomar um comprimido de alguma coisa. Eu acho que no nosso caso, na nossa faixa etária, é bem possível que a gente precise, no caso do nosso tema, né? Usar alguma dose de cálcio a depender da estrutura da alimentação, porque é desafiador chegar a 1.200, e mais do que chegar a 1.200, porque a conta que eu faço de cabeça aqui pode bater, mas na hora que eu faço a avaliação de excreção do cálcio, e eu faço isso através de um exame chamado calciúria de 24 horas. Eu meço o quanto o corpo pode jogar de cálcio para fora, pela urina, em 24 horas. Eu colho o xixi 24 horas e ali eu olho lá dentro daquele xixi quanto que tem de cálcio. Existe uma faixa ótima para a gente excretar. Eu não posso excretar menos do que 2 e mais do que 4 miligramas por quilo de peso, tá? Então, se eu começo, por exemplo, a consumir muito cálcio, vitamina D muito alta, vocês já ouviram falar que vitamina D intoxica? Nossa, vitamina D demais intoxica. Não é a vitamina D que intoxica. A vitamina D em dose alta, muito alta, ela vai aumentar tanto a captação de cálcio pelo intestino, que o que eu posso fazer é captar tanto, que meu rim não dá conta e faz pedra. Faz um fenômeno chamado nefrocalcinose. Faz pedra mesmo, calcifica o rim. Esse é o grande risco da intoxicação da vitamina D. Não é ela em si. Tanto que existem protocolos de tratamento de doenças autoimunes com altas doses de vitamina D. E neste protocolo, o que é feito? É retirado
todos os alimentos que são fontes de cálcio são retirados da alimentação. A pessoa não pode comer nada de laticínio, não pode comer leite vegetal, não pode comer gergelim, não pode comer. As folhas têm que ser selecionadas para comer as que têm menos cálcio. Então, tudo que tem cálcio é retirado da alimentação e esse exame é feito com frequência até que a pessoa estabilize a ingestão alimentar e seja avaliado que aquela excreção está abaixo de 4 miligramas por quilo de peso. Tá? Então, muito cuidado, gente, com essas suplementações, né? E também, hoje a gente tem esse benefício, né, da internet, que coloca a gente em contato com várias informações, que oferece para a gente muitas possibilidades. Mas nós estamos vivendo um momento também que a pessoa coloca uma roupa super bonita, passa uma maquiagem, ou um homem ali coloca assim, se coloca super bonito, pega uns títulos assim de estudo, fala uma linguagem difícil, porque tem gente que tem o dom da palavra, e aí a pessoa se coloca como autoridade no assunto. Eu já vi várias pessoas fazendo recomendação e nem formadas na área de saúde elas são. Então, é muito cuidado com o que a gente tem de acesso, porque isso pode comprometer a nossa saúde. E aí usar chá de pirlim-pim-pim e acabar dando ruim em algum lugar, né? Assim, chá de amora, por exemplo, a folha de amora que a gente comentou no grupo, né? Eu uso tintura de amora para melhorar a parte de calor, a estabilização da minha enxaqueca, que eu sofro muito com enxaqueca nesse climatério, começo de menopausa. Mas assim, pode não ser bom para todo mundo. E se eu tomar demais? E se eu passar da dose? Como é que é? Alguém já passou mal com fitoterapia? Eu já passei mal com fitoterapia. Então, não é você tomar a erva de São João, que é uma erva fitoterapia, e está tomando anticoncepcional, perde o efeito do anticoncepcional. Então, a fitoterapia, ela é séria, ela não é uma coisinha assim, mal não vai fazer. Fala, Fabiana, pode falar. Ana, duas coisas. Primeiro, você falou da enxaqueca, né? Então eu já vou começar com isso. Eu não sei se tem a ver especificamente com a menopausa ou se isso é de pessoa para pessoa. Eu sempre ouvi isso, de que falar, eu sou uma enxaquecosa desde a da adolescência, né? Então, sempre me falaram, espera que a menopausa vai levar embora, espera que a menopausa vai levar embora. E assim, eu tive que morder a minha língua de verdade, porque não sei se de fato tem alguma coisa a ver, o que é que acontece no organismo. E este ano, por exemplo, eu posso dizer que é o meu marco de eu não ter, assim, a última enxaqueca que eu tive foi a semana retrasada, mas depois, assim, de 5 meses. Eu tinha enxaqueca, assim, umas crises de 4 a 5 enxaquecas por mês. Então, eu vivi à base de Maxalt, naproxeno, enfim, né? Então, eu falo, gente, eu não sei o que acontece, mas eu posso dizer que se tem algo de bom que a menopausa trouxe para mim, foi ter, de uma certa maneira, levado a enxaqueca embora, né? Então, assim, me sinto muito feliz por isso, porque o enxaquecoso sabe o quão sofrido é as crises de enxaqueca e você também, o que esses medicamentos fazem no nosso organismo, né? Essa é a primeira questão. A segunda, quando você falou da ingestão, né, de cálcio, você exemplificou com a couve, por exemplo, né? Vamos supor, não dá para comer as 5 folhas, como você disse, né? Mas na medida em que a gente, de repente, pega aí 2 folhas e você mistura com a laranja, ou mistura com o abacaxi, por exemplo, há uma perda dessa quantidade de cálcio em relação a essas folhas, se, por exemplo, nós comêssemos ela in natura? Essa é a minha questão. Não, o cálcio é diferente de alguns nutrientes que são, a gente chama de termolábil, né? Se eu levo para o fogo, eu diminuo a quantidade dele no organismo. Então, o ácido fólico é assim, a vitamina C é assim. Quando eu cozinho, eu deixo ele menos disponível, eu transformo. O cálcio não passa por isso.
E ao contrário, só para exemplificar para vocês, alguns nutrientes, quando eu levo para o fogo, eu potencializo a capacidade absortiva, né? A biodisponibilidade, por exemplo, os carotenos, os licopenos, os carotenoides, a classe dos carotenoides, caroteno, licopeno, essa classe toda. Quando eu cozinho, quando eu esquento, comer um tomate ligeiramente quentinho é melhor do que um tomate cru, por exemplo. Comer uma cenoura ligeiramente esquentadinha é melhor do que uma cenoura crua, né? Então, o cálcio não passa por isso. Você pode misturar tranquilamente. Por exemplo, quer fazer um suco de couve, bater. Quando eu bato a couve com alguma coisa, o único nutriente que eu vou diminuir é a vitamina C. Ela vai oxidar com, assim, a manipulação dela. Tá? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que era isso que eu queria falar do cálcio. A gente já está até chegando para o finalzinho, né, do nosso encontro. A ideia, gente, que surgiu, né, seria partilhar essas coisas que são boas práticas, né? A Fabiana trouxe essa questão da enxaqueca. Eu também sofro de enxaqueca. Se vocês viram os vídeos que eu coloquei ali no Instagram, né? Esse é o meu maior desafio, né, nos últimos anos aí, e cada um tem o seu grande desafio. Então, essa ideia de partilhar essas coisas com vocês, que são coisas que eu sei, que pode fazer a diferença na vida, né, de cada uma. É claro, aqui eu não vou dar receita de bolo, não é igual para todo mundo, cada uma vai ter uma excreção renal de cálcio. Eu, por exemplo, já fiz ingestão, fazendo o exame de cálcio urinário, de 1.450 miligramas e a minha calciúria veio baixa. Então, 1.200 é um ponto de referência. Cada uma vai ter uma necessidade, inclusive em momentos específicos, né? Então, a ideia é fazer essa partilha. Eu não sei como é que este grupo vai evoluir. Esse grupo era fechado só para as mulheres que passavam em consulta comigo, e aí a gente resolveu abrir, né? Eu e a Kátia estamos fazendo esses movimentos, fizemos lives e concebemos, inclusive, um encontro que a gente estava marcado para fazer fazia tempo, que é aula de culinária num sítio aqui pertinho de Campinas, em Morungaba, que é um lugar maravilhoso. A gente mudou o nosso público, nós vamos fazer esse encontro só para mulheres ali, e ali a ideia também é a gente ter esse lugar de partilha. Gente, que delícia, tá com iguais. Aqui somos todas iguais, estamos todas na mesma caminhada. Ou no climatério, ou já estamos na menopausa. Cada uma de nós tem um lugar aqui para poder emprestar. Olha, a Fabiana acabou de me dar esperança, né? Porque hoje eu tive enxaqueca de madrugada e de manhã, a hora que eu acordei, estava atendendo, ainda estava ruim. A sorte é que eu respondi para o remédio, senão eu não estaria aqui hoje com vocês. Eu vou para a cama, eu fico ruim, né? Então, a ideia é a gente estar junto, né? A gente fazer rodas. Eu estou vendo com a Kátia que outras rodas a gente pode fazer, que outros formatos nós podemos fazer, para a gente dividir entre a gente. O que você fez? O que deu certo para você? Como que eu posso fazer, né? E tá junto, partilhar. Porque quem vai entender que alguém passa na menopausa é quem está passando na menopausa, que está passando no climatério e na menopausa. Todos esses desafios que cada uma de nós... Zumbido de ouvido. Alguém tem zumbido de ouvido que parece que tem uma locomotiva aqui dentro, né? Então, eu e a Kátia estamos fazendo. Se alguém tiver interesse, tiver vontade de estar com a gente, tem informação nos nossos perfis, no meu Linktree tem informação lá. Essas rodas aqui são independentes. Eu estou com a ideia de semana que vem fazer um outro tema, que me ocorre aqui de falar sobre ganho de massa muscular, perda de massa muscular, uso de colágeno. Estou a fim de falar um pouco disso, porque isso é um ponto muito importante. A hora que a gente faz exercício, esse negócio balança aqui, né? Porque balança nos braços, e não vai balançar no braço de quem? De quem talvez tome hormônio, mas o meu balança, né? E olha que eu faço atividade física intensa. Então, eu estou com vontade de falar sobre isso, inclusive para partilhar, não só como Nutri, mas partilhar também como mulher. Assim, a hora que eu comecei a olhar esse treco balançando, falei, ai, meu Deus do céu, braço balançando, vamos lá. Quem mais está nessa que pode, assim, me dar um abraço, né? Então,
Então, meninas, a gente vai seguir com o grupo desse jeito, fechadinho, às vezes eu abro, porque senão eu não dou conta mesmo de estar com vocês e de responder e de trocar. Vou botar enquete, porque eu acho que vai ser legal, outros temas que podem vir na cabeça de vocês, e vocês assim, Ana, podemos falar disso, né? Vamos falar das coisas que são mais comuns, mas depois a gente pode entrar em coisas menos comuns. Esquecimento. Quem aqui está com a memória, assim, maravilhosa, no seu maior potencial, não esquece nada, vai lá pegar alguma coisa, o que eu vim fazer aqui mesmo? Deixa eu voltar para ver se eu lembro, né? Então, acho que é outro tema para a gente conversar, que tem a ver com a parte nutricional, mas tem a ver com a parte hormonal também. Tá bom, queridas? Então, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, a memória está ficando péssima. É duro, né? Deixa eu ver aqui. A Eliana está aqui ainda? A Eliana perguntou se o óleo de gergelim seria legal consumir Sim, como ingestão. Tá. Como ingestão, como hidratação. O óleo de gergelim, boa pergunta. O óleo de gergelim, ele não tem a polpa do gergelim, portanto, ele não tem cálcio. Gergelim é o alimento que mais tem cálcio, mas o óleo de gergelim não tem cálcio. Ele é bom para hidratação, ele é um óleo muito versátil, né? No Ayurveda, usa-se muito óleo de gergelim, passa dentro do nariz, passa dentro do ouvido, passa na vagina, passa na pele. Então, óleo de gergelim é um óleo interessante, assim, até para carrear óleo essencial, pode pôr óleo essencial ali. Elizabeth agradecendo, muito obrigada. A minha também foi embora, acho que a memória, Mônica, que você falou. a enxaqueca. A enxaqueca. Ai, gente, vocês estão me dando tanta esperança, meu Deus do céu. E eu sofria, viu? Eu sofria. Eu ficava deitada assim no quarto escuro, horrível. Ai, nem me fala, eu chegava a ficar assim 2 a 3 dias no quarto também. Bem ruim. A Érica, pessoas não pude participar porque tive que fazer hora extra. Beleza, Érica, que bom que você estava aqui junto com a gente. A Elizabeth falando da memória, acho que é péssima a memória, né? Acho que é isso que a Elizabeth falou. Mônica, memória é falta de força. Algum alimento pode prejudicar a absorção de cálcio se consumido junto com uma fonte rica em cálcio? Não, o cálcio mais prejudica a absorção de ferro do que algum alimento interferir na absorção do cálcio. Ao contrário, o cálcio atrapalha mais. Até porque cálcio é um macronutriente, ele é grande, o volume dele é enorme, 1000 miligramas. O ferro, 18 miligramas, é um mineral menorzinho, então é como se fosse um grandão em cima de um menor. É muito difícil o ferro atrapalhar o cálcio, tá? A Elizabeth, fora a libido que está quase zerada e o marido não entende o processo. É duro, né? Então, a gente tem que conversar entre a gente mesmo, porque eu não vou poder falar dessa parte com propriedade, porque atualmente eu não estou pareada. Então, não posso falar da libido em relação a um parceiro. Posso falar da minha libido pessoalmente, né? Assim, comigo mesmo, né? Comigo, sem migo. A memória oscilando, 6 anos de menopausa, a gente pode falar de libido só para chorar juntas. Aí, pronto, gente. Acho que é um assunto que, assim, não diz respeito à nutrição, mas para uma roda de mulheres, acho que esse pode ser um tema, né? Libido, porque é um tema meio tabu, não se fala muito em libido, né? Vai falar, que vergonha falar de relação sexual, de masturbação, de desejo consigo mesmo, desejo com o outro, são temas que não são confortáveis, nem todo mundo fica confortável de falar. Eu, pessoalmente, não tenho problema, mas não é todo mundo que tem essa abertura para falar, né? E mesmo quem tem essa abertura, às vezes não consegue falar com pessoas que não conhecem, consegue falar com pessoas que conhecem, né? Óbvio, eu me sinto muito mais à vontade de falar isso com as minhas amigas, com as minhas irmãs, do que falar com pessoas que eu não conheço. Mas a vergonha já foi para a casa do chapéu também, em muitas vezes, né? Então, queridas, olha, fala, Fabiana. Ô, Ana, eu acho muito interessante, agradeço aí essa possibilidade que vocês estão abrindo, né, para mais mulheres, porque, assim, eu acho que hoje nós somos bombardeadas com muita informação, né, e muita informação ruim,
sem uma tecnicalidade, sem uma formação, como você mesma colocou, e na medida em que se tem um grupo sério, né, e vocês vêm trazendo, né, de forma técnica, profissional, essas informações, pelo menos o básico, não dá para saber tudo, eu teria que fazer uma faculdade de nutrição, né? Exato. Mas, assim, o básico, se a gente pelo menos tem o básico e a gente, assim, usa, né, internaliza, a gente pratica, eu acho que a gente consegue passar para quem está à nossa volta, de repente conversando com o marido ou com os filhos, né, para você também obter essa ajuda e que todo mundo também participe, porque é muito difícil você, de repente, mudar a sua alimentação, mudar o seu estilo de vida, enquanto os outros estão comendo churrasco, estão comendo maionese, tudo uma delícia, mas enfim. Dando chocolate embaixo do seu nariz aqui, Exato, né? entendeu? Então, assim, eu acho que se você tem ali pelo menos a base, né, informações mínimas para que você aprenda, né, você de repente pratique e leve para as pessoas, eu acho muito interessante. Então, obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente, eu que agradeço. Caso alguém tenha interesse nesse encontro que eu e a Kátia vamos fazer, no meu Linktree tem, Nutrir para Florescer, tá? O encontro, a vivência é Nutrir para Florescer. E aí, assim, podem me perguntar, me chamar no privado, que a gente conversa, tá? Mas seguimos nesse formato, estou com algumas ideias aqui, vamos ver o que dá conta, né, de tanta coisa que tem para fazer aqui. Mas semana que vem eu acho que a gente vai ter mais um encontro na quarta ou na quinta, que eu ainda estou vendo a minha agenda, para falar dessa questão de colágeno, massa muscular, fadiga e tudo mais. Assim, o que vocês acham? É um tema legal, não é? Eu vou colocar lá no grupo e aí vou fazer uma enquetezinha, porque eu acho que vai ajudar bastante. Tá bom? Meninas, olha, uma honra gigantesca ter todas aqui. Agradeço muito mesmo, muito de verdade. Seguimos juntas, tá? Boa noite, viu, gente? Obrigada. Até, Boa beijo. noite. Obrigada. Boa noite, querida. Boa noite, queridas. Boa noite. Obrigada.